Olá, Web 9.0. Meu nome é Igor Alves, sou aluno de iniciação científica da UF. Vim aqui apresentar meu projeto de iniciação científica, na qual teve a colaboração da Lívia Chaves, sobre a orientação da professora Ninus. O meu projeto é sobre o estudo preliminar da produção de nanocelulose bacteriana sob diferentes métodos. Durante esse trabalho, vou passar por esses pontos aí, listados. Então, a celulose bacteriana, ela é muito abundante, né, em todo o planeta. Então, principalmente porque ela é um material importante para as plantas, né, para a formação da parede celular. Então, se destaca aí nas plantas devido à alta concentração de celulose, o algodão e a polpa da madeira. E a celulose, ela nas últimas 2 décadas, ela teve um grande aumento da produção desse polímero. Então, atingindo mais de 100 bilhões de toneladas produzidas no ano de 2016. Então, ela é muito importante aí para todo o planeta, mas ela não somente é produzida por meio das plantas, né? Ela também é possível ser produzida por meio de bactérias e de fungos, que é a chamada da celulose bacteriana, que tem a mesma estrutura que a celulose normal, só que com algumas propriedades diferentes, como uma capacidade maior de retenção de água, uma hidrofilicidade e uma porosidade também diferente da celulose proveniente das plantas. Então, alguns materiais e métodos utilizados, então, foi utilizado um becker e uma bandeja no primeiro experimento para produção dessa nanocelulose. Utilizei também a kombucha, né, como forma de produzir essa nanocelulose, porque a kombucha ela tem um filme chamado de escubo, que é produzido na superfície dela, e como a kombucha é uma bebida que está crescendo no mercado dela em todo o planeta, a gente utilizou ela como forma de estudo da nanocelulose bacteriana. Então, aqueci 300 ml de água para colocar no becker, 1 litro para colocar numa bandeja de plástico. Coloquei um sachê de chá verde no becker, 2 sachês de chá verde na bandeja, sob agitação constante. E depois de 15 minutos, adicionei 60 gramas de açúcar no becker e 200 gramas de açúcar na bandeja também, sobre agitação constante. E esperei essa temperatura chegar entre 20 e 30 graus Celsius para depois adicionar 60 ml de vinagre no becker e 200 ml de vinagre de maçã na bandeja. Depois adicionei o Scooby, que é a levedura, onde está ali contido a bactéria, que é a Chilinus, que produz a nanocelulose de fato, então a gente precisa colocar um pouco da bactéria ali. Então, coloquei mais ou menos 1,6 gramas de Scooby no becker e 5,5 gramas aproximadamente do Scooby onde ele está encontrada a bactéria, né, a Xilidus, na bandeja, e esperei essa fermentação aí, essa produção da nanocelulose e da kombucha, né, por 21 dias, sendo coletado 6 ml dessa solução durante esse período de 21 dias, para avaliar a temperatura e o pH encontrado nessa, nessa fermentação dessa produção da kombucha e da nanocelulose. A bandeja a gente não alterou ela, deixou ela estática, né? O becker também ficou estático, mas a bandeja a gente não conseguiu retirar as amostras dela, por isso que a gente colocou o becker como uma amostra controle, para exatamente acompanhar esse crescimento, né, da nanocelulose, para não afetar nessa produção dela. Então, aqui na figura da esquerda, nós temos a celulose depois de um tratamento de NaOH. Então, após a produção, a gente retirou esse filme de celulose produzido, né, produzido, ela adere exatamente à superfície do recipiente na qual é produzido, então formou esse quadrado aí, né, esse retângulo da bandeja, então formou uma celulose bem grande essa folha. A gente fez um tratamento de clareamento e também para matar ali os micro-organismos, bactérias, que é encontrado no escube, né? Então a gente fez uma lavagem com sabão inicialmente, depois com NaOH durante 24 horas para NaOH 0,01 mol por litro para fazer esse tratamento aí do filme de nanocelulose bacteriana. Depois disso, a gente fez a secagem, né? Na esquerda foi uma secagem na bandeja também, e na direita foi outro tipo de secagem, pois da bandeja ela aderiu, a bandeja sendo difícil a retirada, então a gente fez também na madeira porosa para facilitar também essa retirada do filme de nanocelulose bacteriana ali para análise futuramente. Então, ali na esquerda, como eu falei, é a nanocelulose bacteriana, o filme dela, assim que acabou os 21 dias de fermentação, ali sem o tratamento ainda. Essa segunda figura
é do primeiro experimento, no qual eu acabei de listar ali no materiais e métodos, né? Então, essa daí é a nossa amostra controle do Becker, na qual era retirada a amostra por meio da mangueirinha lateral ali, 6 ml a cada, durante esses 21 dias de fermentação. E para corrigir esse problema da mangueirinha, que atrapalhava na formação da nanocelulose bacteriana, que forma ali na superfície, esse disco branco na superfície ali, é a nanocelulose bacteriana. Então, para corrigir isso, a gente pegou um outro tipo de recipiente, na qual tinha uma saída lateral, na qual a gente conseguia fazer essa retirada dessa amostra de 6 ml para acompanhar o gráfico, né, da temperatura e do pH. Então, aqui está o gráfico, né, produzido na temperatura e do pH. Então, nós podemos observar que o pH ele se manteve ali constante, constante não, ele manteve na faixa de 4 e 2, que é a faixa ideal para o crescimento dessa bactéria, né, da Activinus, que é a principal produtora aí da celulose bacteriana. Então, ele manteve entre essa faixa de 4 e 2, que é a ideal, e a temperatura ali não passou dos 30 graus Celsius, né? Então, ficou ali na temperatura ótima de crescimento dessa bactéria também, tendo um pequeno crescimento ali no experimento 1 na temperatura, mas tudo dentro do padrão que a literatura nos fala, né? Então, aqui na análise do DRX, né, depois da secagem, a gente levou para o DRX para fazer a análise, então a gente usou o índice de cristalinidade. É, o índice de cristalinidade foi calculado utilizando a equação de Segal, né, conforme na tabela da direita. Então, a gente plotou o gráfico, por meio do gráfico, a gente conseguiu fazer esses cálculos para saber o índice de cristalinidade. Então, duas das nanoceluloses produzidas, né, e secas, né, a gente secou ela na bandeja, secou ela na madeira e também por meio do liofilizador por 12 horas. Então, duas, a gente não conseguiu atingir essa, esse índice de cristianidade encontrado na literatura, né, de 79%. Então, o do liofilizador e também o da madeira a gente não conseguiu atingir. Então, somente o da bandeja a gente conseguiu atingir esse índice de cristianidade superior a 79%. Nos resultados do TGA, a gente pegou as amostras da madeira, né, seca na madeira e seca na bandeja, e levou o TGA, né, variando a temperatura de 30 graus Celsius até a 600 graus Celsius. Então, foi possível determinar ali a estabilidade térmica, né, dessa nanocelulose produzida, e pode-se perceber, né, uma perda de água residual em torno de 10% ali para a amostra na amostra A aí, né? Então, a gente conseguiu uma perda de 10% entre a temperatura ali 40 e a temperatura de 245 graus Celsius. Então, ela manteve estável durante essa faixa, mas depois ela teve uma grande degradação térmica, né? A partir dos 260 graus ali, ela teve uma queda abrupta ali, devido às reações de desidratação e de oxidação. E para a amostra B também, ela não teve essa queda tão abrupta ali como na produzida pelo A, né? Que é a da madeira, mas também teve uma grande degradação ali devido às reações de desidratação e de oxidação. Aqui, nós fomos analisar também mais a fundo a bactéria Xylellus, né, que é a de maior interesse nossa na produção de nanocelulose bacteriana. Então, a gente fez um teste de Gram nela, na qual nós observamos um Gram negativo nela, e também a morfologia dessa bactéria, né, que ela tem uma morfologia de bastonetes retos, levemente curvados e alongados, e de tamanhos variáveis também, conforme nós observamos aí por meio do microscópio. Essas foram as referências utilizadas durante esse trabalho, né, durante essa pesquisa de iniciação científica. Então, com todas aí. Eu queria agradecer a CNPq por essa bolsa de C, que foi um grande aprendizado para mim durante esse ano aí de bolsa, e também ao Recado, ao LabBio e o BioPro por todo o aprendizado, por oferecer aí toda a sua estrutura para o meu aprendizado e de todos que colaboraram com essa pesquisa, ok? Muito obrigado, hein?